Honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz por mais uma aula aqui, estamos juntos. Mais uma semana se passa e hoje com esse friozinho que está quentinho, que nada melhor do que estar em casa agora, conosco participando de mais uma aula. Queria te convidar agora, antes de nós iniciarmos, fazermos uma oração e pedir a direção de Deus na nossa vida nesta tarde, tá bom? Glorioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez esta tarde, para juntos aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, em prol daqueles que estão assim, do outro lado da tela, nos acompanhando, está conosco nesta aula de hoje. Eu quero te pedir, Senhor, que nos dê graça, sim, que venhamos falar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e que sim, a cada um do outro lado seja abençoado, seja renovado, seja transformado, Senhor, pela lição de hoje. Que não seja simplesmente uma lição onde vamos falar de Bíblia, mas que venha nos impactar e nos impulsionar a ser, sim, a transformarmos, a sermos sempre novas criaturas na Tua presença. O que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somos gratos pela sua presença aqui mais uma vez nessa tarde. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida de Josué, homem de Deus, um grande homem de Deus. Vamos entender quem foi Josué, o que Josué fez de tão extraordinário e relevante para nossas vidas no dia de hoje. Perfeito? Maravilha. Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Josué, quem foi Josué? Josué, ele era filho de Num. Ele era da tribo de Efraim, da tribo de Oséias, tá? E recebeu esse nome por Moisés. Moisés, o grande o instrutor de Josué, na sua vida, na sua carreira, que preparou, foi Moisés quem definiu esse nome para Josué. Aonde? Nós lemos isso no livro de Num, no capítulo 8, do versículo 16 em diante. Então, Josué, ele tem por significado que o Senhor é salvação. O Senhor é salvação, ou seja, ele tipifica Jesus Cristo. Por quê? Josué foi o homem que foi destinado, ele teve como por objetivo a missão de transferir o povo de Israel, de levar o povo judeu, ainda não era o povo de Israel nesse tempo, ele pegou o povo judeu e acompanhou, levou para a entrada da terra prometida. Essa foi a missão dele, por isso que ele tipifica Jesus Cristo, porque Cristo, ele nos leva, ele nos conduz para o céu deste mundo, ele nos leva para o céu, nos carrega, nos direciona para o céu. Amém? Então, vemos aqui que Josué, ele tipificou Jesus Cristo. Era um homem muito obediente também. Uma das características de Josué, um homem obediente, muito obediente. Por quê? Porque ele era ele sempre seguiu os ensinamentos de Moisés, que foi o seu instrutor. Era um assistente presente, sempre presente com Moisés, que ele não afastava da tenda. Com certeza, essa dedicação tornou Josué capaz de suceder a Moisés e liderar os israelitas até a terra prometida.
Apesar de muitas adversidades no caminho pelo deserto, Josué cumpriu a sua missão, que foi de até o fim. Qual foi a sua missão? Entrando com o povo de Israel, tá? até a terra prometida, que foi direcionado por Deus. Eu quero pedir desculpa aos irmãos caso eu se tiver alguma falha na leitura, porque hoje eu estou com um óculos novo, estou em fase de acostumar ainda com esse óculos, amém? Então Josué, ele foi um homem muito obediente, ele foi preparado por Moisés, ele passou a sua vida toda com Moisés, sendo instruído, sendo preparado desde adolescente, da sua adolescência, ele foi crescendo, sempre instruído por Moisés. Ele era obediente a Moisés. Tudo que Moisés fazia, pedia, nós vemos na Bíblia Sagrada, de que Josué estava sempre atento a isso. Por quê? Porque ele tinha que ser preparado para levar o povo, entrar com o povo na terra prometida. Deus sabia que seria uma tarefa árdua para Josué. Moisés sabia que seria uma tarefa árdua para a entrada da terra prometida, que seria uma tarefa difícil a ser cumprida. E para isso, ele tinha que preparar muito bem Josué. Então ele preparou, foi um grande líder para Josué. Amém? Então, nós vimos aqui que essa obediência que Josué teve, tornou ele também um grande homem. Os vislumbres que vemos dele antes e da morte de Moisés estão associadas a importantes eventos da história de Israel. Quando o exército de Israel precisava de um líder, Josué foi comissionado para ser o general. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, lá no Monte Sinai, Josué era o seu acompanhante. Lá em Cades Barnea também, Josué foi escolhido para ser o representante da tribo de Efraim. Olha só, então em todo evento importante, Josué sempre estava com Moisés, sempre acompanhando, auxiliando, sempre trabalhando junto, sendo preparado para a grande missão que vinha à frente. Amém? Então, Moisés, ele foi um grande líder para Josué. Ele foi um grande líder, um grande ensinador, muito importante na vida de Josué. E um bom líder, ele deve preparar sucessores. Isso é muito importante para você que quer ser um líder, que é um líder. Olha só que você já tem que aprender. Um bom líder deve preparar sucessores para ocupar o seu lugar quando for a hora. Então, lembre-se, não basta você ser apenas um bom líder hoje. Você tem que ser um bom líder para preparar pessoas que vai te substituir amanhã. Ah, mas eu nunca vou ser substituído porque eu estou muito bem nessa minha tarefa de hoje. Eu estou exercendo muito bem, eu nunca vou sair desta minha tarefa, desta minha empreitada, de algo que me foi conduzido a realizar. Parabéns, se você está fazendo muito bem hoje, torne-se um líder melhor. Prepare alguém melhor que você para que amanhã essa pessoa possa continuar o seu trabalho e você exercer um novo trabalho melhor, um novo trabalho superior, um trabalho que vai demandar mais de você, mais conhecimento, mais preparação. Então, seja um bom líder, prepare pessoas para cobrir o seu lugar hoje, porque amanhã você será útil para outro lugar. Moisés, ele estava como grande chefe do exército de Israel, cuidando do povo de Israel. Ele era um grande instrutor, um grande líder, mas ele sabia que ele não era eterno. Ele precisava preparar alguém, e ele preparou Josué. Ele cuidou de Josué, ele ensinou Josué, ele tornou Josué um grande líder. Isso veremos logo à frente na nossa lição. Como tudo isso, nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Eu gostaria de ler com você em Atos capítulo 7 e o versículo 22. Olha só, olha o que a Bíblia Sagrada fala em Atos capítulo 7 e o versículo 22. Olha só, muito interessante o que a Bíblia nos ensina aqui. 7:22. Vamos ver aqui. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Então Josué, ele foi preparado no Egito. Olha só, era por isso que ele era um grande líder. Porque ele foi preparado. Josué, quando estava ele ficou 40 anos no Egito. Esses 40 anos ele foi criado dentro do Egito.
Então Moisés, ele aprendeu toda a ciência do Egito, todos os ensinamentos, ele se tornou um guerreiro, se tornou um lutador, foi preparado na sua condição de um bom homem de guerra. Ele foi preparado por 40 anos. Depois disso, Josué, ele saiu de dentro do Egito e foi para onde? Ele foi para as terras de Midian, ele teve que fugir. E nas terras de Midian, ele foi preparado que agora Deus começou a trabalhar. Ele viveu mais 40 anos junto na terra de Midian com o povo de Deus ali dentro. Ele já foi preparado o seu lado espiritual agora durante 40 anos, convivendo com famílias que não era com o povo agora egípcio, era um outro povo, um outro ensinamento. E um segundo tratamento Moisés teve agora. Olha que lindo. Então são mais 40 anos. Nesse ponto, Deus olhou para ele e falou: agora meu filho está pronto. Deus vai comissionar Moisés para voltar para o Egito agora para resgatar o seu povo da escravidão, tirar o seu povo da escravidão e conduzir o seu povo para a terra prometida, dar uma vida agora, uma vida diferente, uma vida de pessoas livres para o povo de Deus, amém? Então vimos que agora ele passa mais 40 anos conduzindo o povo no Egito, amém? E nesses 40 anos foi quando ele preparou Josué, 40 anos preparando Josué para assumir o seu posto para a entrada na terra prometida. Olha só que lindo. Então, lembre-se de uma coisa, você é uma pessoa que tem um grande líder na sua vida. Nós temos líderes que estão nos ensinando, nos capacitando, líderes que estão nos conduzindo. Por quê? Porque Deus está nos preparando, através da sua palavra, através do nosso líder, Ele está nos preparando, Ele está nos moldando. Moldando para quê? Deus está preparando para uma grande obra que Ele tem para mim e para você. Por isso que Deus está nos preparando através da sua palavra. E para tudo isso, quando nós tornamos um grande homem, um grande líder, nós temos, sim, um valor do discipulado. Nós temos valor, nós somos valorizados. Qual é o valor que nós temos? Josué, o substituído autêntico, olha, o substituto autêntico de Moisés. Foi Deus quem levantou e preparou Josué para assumir o posto de Moisés e conduzir o povo à entrada da terra prometida. Nenhum substituto de profeta, rei ou sumo sacerdote sentiu tamanha responsabilidade como Josué. Ele assumira o lugar do maior líder da nação de Israel. Olha, que pôde conhecer. Moisés foi o maior líder do povo de Israel. Até hoje é um homem, é um profeta respeitado, porque foi o maior líder. E Josué tinha que assumir o lugar desse líder. Pensa bem, então Deus está te preparando. O capítulo 1, Josué trata do encorajamento, o filho de Num, para não desistir logo. De início, precisou que o Senhor o dirigisse a ele com as seguintes palavras: como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só, aqui nós vimos o valor que ele tinha, um grande valor Josué tinha. Olha o valor que Deus deu a Moisés, o grande líder, um grande valor. Qual era o valor? De assumir a responsabilidade de um grande líder que tinha um grande valor e ser responsável em conduzir o povo à entrada da terra prometida. Então, lembre-se, Josué foi um grande homem, um grande líder, um grande homem. Por quê? Porque ele foi preparado por um grande líder que sempre o ensinou, o incentivou, o preparou. Então, sejamos dessa forma também. Vamos preparar também as pessoas para sempre ser melhor do que nós. Como você pode fazer isso? Você pode preparar o seu filho para ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Prepare o seu vizinho, leve a palavra de Deus para ele, para que ele seja um abençoado homem de Deus também, seja um bom vizinho, seja um bom pai para a sua família. Então, podemos preparar outras pessoas através da palavra de Deus. É assim que Moisés fez, através da palavra de Deus que foi lhe outorgada, ele preparou um bom líder, que foi Josué. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos também agora continuar falando aqui um pouco sobre a questão do desporte. Levanta-te agora. Aqui nós vemos aqui que, para pensar,
Moisés morre e Josué tinha que assumir o seu lugar. Foi nesse momento que aconteceu. Foi nesse exato ponto que Josué cai em si. Opa, peraí, agora eu vou ter que conduzir esse povo, agora eu vou ter que acompanhar esse povo até a terra prometida, agora eu tenho que instruir esse povo, cuidar das famílias, cuidar das pessoas, agora é minha responsabilidade. E nesse ponto foi quando Josué caiu em si, ele baqueou. Isso acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes, quando nós paramos em certas situações em que nós, às vezes, não conhecemos essa situação. Poxa, eu nunca passei por isso para mim é novidade, eu não estou preparado para isso. Muitas vezes nós chegamos a esse ponto também. Mas Deus está conosco. Deus está sempre nos orientando, nos ajudando, nos conduzindo. Olha só o que aconteceu. Então Deus, para que isso, Deus percebeu que Josué recebeu esse baque e começou a querer desanimar. Olha só o que ele fez. Dispõe-te agora. Dá a ideia de levantar-se. Foi isso que Deus fez. Quando Deus disse, dispõe-te agora, pois o meu servo Moisés está morto. Levanta-te, Josué. Meu servo Moisés já está morto. Agora é com você. Eu estou com você. Eu vou te acompanhar. Eu vou te levar. Deus diretamente diz para Josué isso. E é o mesmo que Deus está dizendo para você e para mim hoje. Levanta, vamos acordar. Coragem, vai em frente. Eu estou com você. Você não vai sozinho. Mas o Josué acreditou, Josué confiou. Fazer com que seja colocado em prática uma determinada ordem foi o que Josué fez. Colocou em prática essa ordem, levantou. Olha que coisa linda. Então, essa ordem ela foi cumprida. Josué cumpriu, reuniu os líderes do povo, que pedia que eles se alertassem a Israel para juntar alimentos. Olha, ajunte alimentos para 3 dias aí, porque nós vamos seguir carreira, nós vamos seguir em frente, nós vamos adentrar na terra prometida. Deus nos prometeu e Ele irá cumprir. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O que precisamos é acreditar, é ter fé, é sempre confiar que Deus vai estar conosco e não desanimar. Glória a Deus por isso. Então, levanta. Esse foi a primeira postura, ele levantou e como cumprimento ele chamou todos os líderes do povo e chamou, olha, ajunte alimentos, prepare o povo que em 3 dias seguiremos adiante. Glória a Deus por isso. E essa é uma responsabilidade que de substituir Moisés foi difícil. Foi uma responsabilidade difícil para ele. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem. Isso nós vemos ali em Êxodo capítulo 33 e o versículo 11. Ainda jovem, Josué já foi começado a ser instruído por Moisés. Isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer também como servo de Deus. Olha só. Então, ele já foi preparado como servo de Deus. Por quê? Porque ele foi instruído desde jovem, então ele já foi vendo como Deus trabalha. Olha que lindo. Josué tinha reverência à autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Então, isso foi importante. Ele era muito obediente ao seu líder. Recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé. Esforça-te. Era uma ordenança de coragem e fé. E ele teve essa coragem, ele teve essa fé. Ele se levantou e ele foi adiante. Muitas vezes Deus fala para nós, temos coragem para certas atitudes. Talvez você está desempregado. Você ficou desempregado, está em casa, desanimado, triste. Eu não consigo um emprego, eu estou procurando. É isso que Deus está esperando de você, está esperando de mim. Coragem, desperta-te, levanta-te, acorda, saia desse sono profundo, saia desse desânimo e vai à frente, porque Deus está contigo e Deus está comigo. É isso que a lição está nos ensinando hoje. Vamos sair dessa maresia, vamos sair dessa acomodação e vamos tomar frente, mas acreditar e confiar em Deus, que Ele vai sim nos conduzir de forma correta, vai nos direcionar, Ele vai nos dar a luz de tudo isso. E como? Logo à frente a lição vai nos ensinar. Quem vai nos ajudar nisso? Através de quem Deus vai falar conosco. Olha que lindo. Então vamos ficar atento aqui. Ele deveria estar preparado para inúmeras circunstâncias ainda desconhecidas. Então, o grande segredo de seu sucessor deve-se, sem dúvida,
ao fato de ter ele alcançado de Deus a promessa de que Jeová seria com ele como havia sido com seu antecessor. Olha só, o grande segredo foi esse. Esse foi o segredo de Josué. E essa foi a vitória dele na vida dele. Acreditar de que Deus estava com ele, assim como Deus esteve com Moisés. Olha que coisa linda. Josué, ele não duvidou. Josué, ele não desacreditou. Josué não tutupiou o seu coração. Ele não deu espaço para as dúvidas e confusões da sua mente. Porque a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. Então, a nossa mente, ela vai tentar nos confundir. Por quê? Porque nós estamos com a mente humana hoje. Nós estamos com a nossa mente focada nesse mundo ainda. Nós vivemos nesse mundo. Nós temos a mente de Cristo dentro de nós. Então, o que precisamos deixar que a mente de Cristo tome a frente e substitua a nossa mente humana e ela nos direcione. Deixar que a mente humana de lado, olha, você não. Qual é a mente de Cristo? É acreditar de que se Deus esteve com os profetas no passado, Ele estará conosco hoje, porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele foi o ontem, Ele é hoje e Ele vai ser amanhã. Ele será amanhã na sua vida, na minha vida, na nossa vida Ele será. Isso é certo, isso não é duvidoso, porque a palavra nos dá essa garantia. Amém? E se você tiver dúvida, faça a prova de Deus. Deus, se Tu és comigo, me ajude, fale comigo. Deus, Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para me ajudar. Ele quer nos orientar. Deus tem o prazer de nos conduzir a um caminho de luz, a um caminho feliz, a um caminho de vida alegre, a um caminho de vida com paz. Deus almeja isso, é isso que Deus quer para nós. Mas o que precisamos é o quê? É fazer como Josué, acreditar, é ter fé, é levantar e parar de deixarmos a dúvida toma conta do nosso coração. A dúvida não pode, a dúvida ela vai querer. Por quê? Porque vivemos nesse mundo, esse mundo pecaminoso, esse mundo de trevas, esse mundo onde ele é controlado pelo mal, ele é controlado pelo maligno, esse mundo onde ele é controlado pelas trevas. Então, o coração ele sempre vai te conduzir para esse mundo, para a dúvida. O que precisamos é sempre o quê? Temos em mente, Deus está conosco. Deus está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. Isto é certo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, acredite sempre, como Josué acreditou. E Josué, o que ele fez? Ele teve coragem. Ele se esforçou e sempre na perseverança. O líder eficiente deve ter algumas características. Quais são as características que o líder deve ter? Então, agora você como levantou, acordou, você tem que ter o quê? A primeira característica é coragem. A coragem é não ter medo de correr riscos, pois todo líder está sujeito a enfrentar circunstâncias adversas. Josué ia correr risco. Pare para pensar, medite um pouco agora. Josué agora ele está à frente de todo aquele povo. Ele ia conduzir aquele povo a entrar na terra prometida. A terra prometida ela estava tomada por um outro povo, um povo sem Deus, um povo cruel, um povo de coração duro, um povo de coração mau, que tinha maldade no seu coração, um povo que tinha o prazer de fazer a maldade para as pessoas. Então pensa bem agora, Josué, ele sabia que adentrar na cidade ele ia bater de frente com aquele povo mau e sabia que poderia correr o risco de perder a batalha. Não, então, ele poderia agora perder a coragem. Não, eu não vou entrar, Deus. Aquele povo é maior do que o povo que eu estou conduzindo, que é o teu povo. Aquele povo tem armas que o meu povo, que aqui o povo de Deus não tem. Aquele povo tem treinamento que o meu povo aqui não tem. Não, ele poderia perder a coragem. Mas olha só, uma das características que o líder, que você deve ter, que eu tenho que ter, é a coragem. Coragem de correr esse risco. Eu vou entrar, eu vou enfrentar, eu vou levantar amanhã, 5 horas da manhã, e eu vou atrás de um emprego, porque amanhã Deus irá cumprir e abrir uma porta de emprego para mim. Eu vou à frente, tomar à frente, meu filho está nas drogas, eu vou enfrentar essas drogas e vou buscar o meu filho e tirar meu filho das drogas. Eu vou enfrentar, minha esposa está com uma enfermidade, eu vou enfrentar e vou levar minha esposa para um tratamento. Eu vou enfrentar o problema de frente
frente de cara e não vou ter medo. É isso que Deus está esperando de você. Coragem. Assim como José teve coragem de enfrentar o problema, sabendo que ia correr o risco. Por quê? Nós sabemos que vamos correr risco porque estamos nesse mundo. Esse mundo que vivemos é um mundo que nos traz incertezas, porque a nossa mente é a mente desse mundo, uma mente pecaminosa. É a mente desse mundo. Vamos correr o risco, mas temos que ter coragem. Coragem e enfrentar, ir atrás da solução do problema. Essa é a primeira característica que você, como um fiel líder, um fiel servo de Deus, tem que ter. Coragem. E se esforçar. O esforço, ele é empenho físico, é emocional para conseguir melhores resultados na missão assumida. Então, tem empenho. Por quê? Porque se você teve coragem e enfrentou, tem empenho que você vai conseguir o melhor. Você vai conseguir o melhor nessa sua empreitada, nesse seu problema, nessa sua dificuldade, nessa sua enfermidade, você vai conseguir o melhor. É só isso que você precisa. Olha que simples, olha que fácil. Você não vai realizar um milagre. Você vai ter coragem de enfrentar um milagre. Você não vai realizar um milagre. Você vai ter empenho, sabendo que, acreditando que Deus está com você para que o milagre seja realizado na sua vida. E a terceiro ponto, a terceira característica muito importante que você tem que ter é a perseverança e não desistir de alcançar as metas estabelecidas. Pode acontecer que você teve esforço, foi até enfrentar o problema, você tem empenho no que vai realizar, mas você pode perder a coragem, pode perder tudo isso e desanimar. Por quê? Porque pode estar demorando. Por que vai demorar? Porque o tempo não é seu, o tempo é o tempo de Deus, o tempo não é o meu, é o tempo de Deus. Então você tem que ter a perseverança e persistir e continuar. Não conseguiu um emprego hoje? Vai amanhã. Não conseguiu essa semana? Vai a semana que vem. Não conseguiu o mês que vem? Vai no próximo mês. Não tem problema, você persevera na constância, porque a perseverança vai te trazer a solução do seu problema, vai te trazer aquilo que você tanto almeja e aquilo que você está buscando. Esse é o segredo, você ter coragem de enfrentar. Josué teve coragem. Quando Deus falou, olha, levanta-te e vamos, agora, vai para a luta. Primeiro ele levantou, ele reuniu o povo, os líderes, olha, cada alimentação, enche todas as cestas, enche o saco, capricha aí, daqui 3 dias nós vamos pegar a estrada. Ele teve coragem, ele foi à frente sabendo que ele poderia perder aquela luta, aquela guerra, mas ele não desistiu, ele continuou avançando e lutando, e sempre todas as guerras conquistando sempre à frente. Ele continuou sempre. Esse é o segredo, é você acreditar, é você confiar, é você ir em frente, você buscar, você sabendo que difícil vai estar, fácil não vai estar. Nada é fácil, você não consegue nada fácil. Para você aprender a falar inglês, você vai ter que estudar e se dedicar. Para você aprender uma profissão, você vai ter que fazer o curso daquela profissão e praticar, exercitar para que aprender. Não importa o que você vai ter que conquistar. Fácil não vai ser, mas a perseverança vai te garantir que você chegue ao seu êxito. É isso que você tem que entender, isso que eu tenho que entender, nós temos que entender isso. É a perseverança, como Josué teve a perseverança. Glória a Deus por isso. Então acredite, Josué, ele foi um grande líder. Por quê? Porque ele sempre se atentou aos ensinamentos de Moisés, o grande líder, e sempre colocando em prática o que Deus estava se lhe pedindo a cada momento, quando ele estava na liderança. Isso é muito importante. Então acredite nisso. Olha só que coisa linda. Então nós vimos aqui que Josué, ele aprendeu, ele foi treinado e ele colocou, agora que ele entrou na liderança, que ele tomou a posse de conduzir o povo, ele levantou e tomou a frente e continuou a adentrar na terra prometida com o povo de Deus. Glória a Deus. E nós vimos agora aqui, com tudo isso, qual foi o êxito dessa obediência que Josué teve. Olha que coisa linda. Como fica evidente na história de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência de Deus e aos líderes por ele instituídos. Esse é o princípio importante na vida cristã. Josué fez como Deus ordenou. Josué não fez como ele quis. Josué não tomou decisões próprias. Cada passo de Josué sempre foi coordenado por Deus, foi orientado por Deus. Preste atenção nisso. Esse é um princípio importante na vida de Josué, porque ele fez como Deus ordenou, seguindo também o aprendizado com Moisés. Ele foi valente e corajoso, obedeceu às ordens recebidas sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nem se afastou, olha só,
do livro da lei. Olha só, aprendeu com Moisés, obedeceu aos ensinamentos de Deus e sempre colocando em prática o quê? O livro da lei. Que hoje nós temos o livro da lei na nossa mão, que nos orienta, nos capacita, nos ensina, nos mostra sempre. Então nós temos hoje a palavra de Deus, nós temos grandes líderes que nos orientam, nós temos capacidade de sermos sim, bons líderes, só precisamos colocar em prática tudo aquilo que chega até nós. Amém? Então, o caminho foi preparado. O Senhor fez maravilhas por intermédio do seu fiel servo, Josué. Olha só que lindo. Ele, como a passagem do Rio Jordão, olha, ele passou pelo Rio Jordão em terra seca, a conquista de Jericó, de maneira extraordinária, com buzinas e gritos, a vitória sobre os 5 reis de Gibeão, olha, a chuva de grandes pedras de Saraiva até Azeca, o sol e a lua se detidos, olha, o sol em Gibeão e a lua no vale de Aigilom. Então, olha quantas realizações, quantas bênçãos, quantas coisas foram realizadas através de Josué. Mas será que porque Josué era bonitinho? Josué foi inteligente? Ah, não, Josué era estudado, ele estudou bastante, ele conhecia tudo. Será que foi isso? Será que se Josué não fosse treinado e não fosse obediente e atento aos ensinamentos do seu grande líder, ele seria um bom líder? Porque você só se torna um bom líder quando você se dedica ao aprendizado e à obediência. Será que ele seria? Será que se o Josué ele não tivesse atentado aos mandamentos, ao ensinamento de Deus, ele teria sido um bom líder? Tudo isso teria acontecido com ele, todas as conquistas? Será? Para pensar. Será que se você não tiver coragem de procurar um bom emprego, você terá um bom êxito de um bom emprego? Será que se você não tiver coragem para levantar e buscar um tratamento para a sua enfermidade, uma oração, um apoio, será que você terá êxito na cura da sua enfermidade? Será que se esse problema que para você está insolúvel, você está ali cabisbaixo, desanimado, será que se você não tiver coragem de levantar, se esforçar, será que você terá êxito para a solução desse seu problema, dessa sua dificuldade que está tirando o seu sono e a sua paz? Não, você não terá conquista, você não terá êxito na sua vida, assim como Josué teve. Ele teve êxito na sua vida. Isso é para nós pensarmos um pouco hoje. Josué, ele serve de lição para nós hoje. A história de Josué, ela não foi escrita como uma história, apenas como uma história, mas sim como um aprendizado e lições para que hoje possamos ser melhores. Amém? Então, nós precisamos hoje confiar no projeto de Deus. Deus, ele está sempre confiando naquele projeto que ele entregou em nossa mão. Então, olha só, o líder cristão deve, antes sobre a orientação do Espírito Santo, a cada etapa de sua caminhada ministerial. Olha só, olha que lindo aqui. O líder cristão deve andar sobre a orientação do Espírito Santo a cada etapa de sua caminhada ministerial, para ter certeza de que está seguindo na direção da vontade de Deus e não segundo a sua vontade, como aconteceu com Josué. Então, talvez você agora, mas Josué, Deus falou com Josué. Naquele tempo, Deus falou cara a cara com Moisés. Aí é fácil. Deus falou com Josué quase cara a cara também. Aí é fácil. Mas e hoje? Como você pode falar com Deus hoje? Quem está te orientando hoje? Quem está te conduzindo hoje? Lembre-se o que Jesus falou. Jesus falou bem claro, olha, Jesus falou para os discípulos e deixou aqui para nós, está escrito, Jesus falando, olha, eu vou para o meu Pai. Mas vocês não vão ficar órfãos aqui agora. Deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Olha que lindo. Nós temos o Espírito Santo para nos conduzir hoje. Nós temos o Espírito Santo para nos orientar. Nós temos o Espírito Santo para nos acompanhar nessa caminhada aqui nessa terra, nesse mundo hoje. Então você não está sozinho. Olha só o que a Bíblia fala. O líder cristão deve andar sobre a orientação do Espírito Santo para que não erre. Então você tem o Espírito Santo. E se você está com essa dificuldade, se você está tentando, não desanime.
Tenha boa fé, levante sua cabeça agora e faça como Josué. Opa, eu me levantarei agora e eu vou seguir à frente. Espírito Santo, senta aqui do meu lado, fala comigo, qual é o próximo passo, o que eu devo fazer, como eu devo agir, o que eu devo falar, qual é o emprego, qual é a empresa que eu tenho preparado a porta aberta para mim. Fala para mim, revela para mim aonde eu devo ir. O Espírito Santo vai falar com você. Você só precisa dar a atenção, dar ouvido para ele. Você tem que dar a liberdade para que ele fale com você e não queira tomar a decisão. Ó Deus, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar na Volkswagen. Deus, eu vou lá amanhã porque eu quero trabalhar nessa empresa. Essa empresa é o que o meu coração está falando que eu devo ir. E se eu não for trabalhar lá, Deus, eu vou ficar muito chateado. Você não está buscando a direção em Deus, o melhor para você. Você está querendo direcionar Deus o que você quer. Mas o que você quer é o que melhor para você? O que você quer é o melhor, é o que Deus tem preparado para você. É isso que nós muitas vezes precisamos entender e precisamos compreender e ceder à vontade de Deus e não aos nossos desejos com aquilo que nós entendemos ser bom para nós. Porque o que nós entendemos ser bom para nós, será que é o bom para Deus? Será que é o que Deus tem para nós? É isso que nós devemos refletir. E Josué, ele se pôs totalmente à vontade de Deus. Para trazer confiança a Josué, olha que Deus enviou seu anjo para garantir a vitória do seu povo. Então Deus trouxe o anjo até Josué para garantir a Josué que Deus estava com ele. Deus deixou o Espírito Santo para nós hoje, conosco hoje, para garantir que Deus está conosco hoje nesse mundo. Não estamos sozinhos aqui também. Amém? Nós vemos também aqui, um ponto muito importante também aqui nesse ponto, olha só que lindo, que depois de tudo isso, nós devemos sim submeter à vontade de Deus. Devemos. Isso, se Deus deu o anjo para acompanhar Josué e deixou agora o Espírito Santo para nos acompanhar, nos orientar aqui nesse mundo, então o que nos resta é nos submeter à vontade de Deus. E não à nossa vontade, não aos nossos desejos. É a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe qual é o melhor para você e para mim. É Deus quem sabe, nós não sabemos. Ah, mas eu sei. Não, você não conhece o dia de amanhã. Eu não conheço. O dia de amanhã ainda não existe. O dia de amanhã não existe. O dia de amanhã é futuro. Você não vive o futuro, você vive o hoje. E o dia de amanhã pertence a Deus. Só Deus sabe como será o dia de amanhã. O que você vai precisar no dia de amanhã. O que será bom para você no dia de amanhã. Então nós devemos nos submeter à vontade de Deus hoje. É hoje. Ah, mas amanhã eu faço para Deus. Não, você tem que fazer hoje. É o hoje. Porque o hoje pertence a você. O ontem já foi. O que você fez está feito. O que você não fez, não fará mais. O hoje você tem a oportunidade de fazer. Para que o amanhã você possa desfrutar do que você fez hoje. Mas para que você faça hoje, você tem que estar sempre submeter à vontade de Deus. Existem regras para todas as áreas da vida. E deixar de cumpri-las é sinal de desobediência. Quando uma pessoa recebe todos os treinamentos e suportes necessários e não consegue dar o resultado esperado, ela deverá ser substituída. Então, muito cuidado. Procure ser obediente à palavra de Deus. Procure ser sempre atento à palavra de Deus. Submeta-se à vontade de Deus na sua vida. Ah, mas eu não concordo. Você não concorda com a vontade de Deus? Você não concordar com a vontade de outro homem? É compreensível, nós não precisamos concordar com a vontade de outros na nossa vida. Porque o homem é falho, o homem pode errar. Mas a vontade de Deus, ela é certa, ela é certeira, ela sempre vai estar sempre certa. Amém? Bem, aqui finalizamos a lição de hoje, onde nós vimos um pouco sobre a vida de Josué. Viu só como Josué, por que Josué foi um homem próspero? Por que Josué conduziu o povo de Israel, o povo de Deus foi vencedor? Você conseguiu compreender agora por quê? Porque ele foi obediente. Ele foi preparado por Moisés, foi um homem obediente ao seu líder, obediente a Deus, temente a Deus. Seguiu sempre os ensinamentos de Deus na sua vida. Foi por isso que ele foi vencedor, porque ele sempre teve Deus como seu instrutor. Amém? Isso foi muito importante. Que nós viemos aprender com Moisés, com Josué aqui, que viemos entender. Se você tiver dúvida, busque direção de Deus, Ele vai te orientar. E a conclusão de tudo essa lição, olha que interessante a conclusão. Josué ali se destaca como homem
que aprendeu lições valiosas de liderança e fé junto de Moisés. Ele aprendeu muito quando estava com Moisés, observando o exemplo de Moisés. Ele entendeu a importância da obediência a Deus. Ele entendeu isso, da confiança em suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. Amém? Bem, aqui nós entendemos e aprendemos com Josué. Vamos aprender com Josué. Vamos colocar em prática tudo que Josué colocou em prática. Vamos colocar. Mas faça um teste. Faça um teste. Perder, você não vai perder nada. Você colocar em prática aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, que Deus nos ensina, e colocando o Espírito Santo como o consolador e o direcionador da nossa vida, nos orientando, nos guiando, o que você pode perder com isso? Uma coisa é certa, você vai ganhar. Você pode ganhar, mas perder você não pode perder. E ainda além de tudo isso, que você pode compreender a Deus, está pertinho de Deus cada vez mais. E pertinho de Deus, nada vai dar errado na sua vida, nada vai dar errado na minha vida, tudo vai mudar. Amém? Pois bem, eu fico muito grato pela sua presença aqui comigo nesta aula. Muito obrigado por estar comigo aqui. Muito obrigado por esses momentos. E não esqueça, vai até o nosso link lá do YouTube, compartilhe a de Alvorada, compartilhe esse link com seus amigos e dê um joinha lá. Também não esqueça de curtir a nossa página lá no YouTube. E aquele amigo seu, irmão, companheiro, vizinho, parente, aquela pessoa que você sabe que está tendo alguma dificuldade em algo da sua vida, envie esse vídeo para ele. Compartilhe com ele essas palavras também, porque assim como essa palavra pode mudar a sua vida, pode mudar a vida dele também e se tornar sempre melhor a cada dia mais e mais. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero orar por você agora. Amém? Deus, Pai Celestial, obrigado pela vida do teu filho, da tua filha, que esteve comigo neste momento, esteve aqui ouvindo esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela sua vida. E eu quero pedir, Senhor, uma bênção toda especial sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor, com o Espírito Santo, toque no seu coração e lhe impulsione o desejo, sim, o desejo de colocar em prática aquilo que aprendemos hoje. E que eu também venha, Senhor, pôr em prática aquilo que eu aprendi com a sua palavra, através da vida de Josué nesta tarde. Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, visite, Senhor, essa vida do outro lado, que ela seja impactada, transformada, renovada, e que ela venha vivenciar coisas grandes, sim, e que ela seja testemunha, sim, das coisas grandes realizadas na sua vida, e para que o seu nome seja glorificado, seja exaltado nesta terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a sua família, a sua casa em nome de Jesus. Um forte abraço em Cristo. Que Deus os abençoe.